Os dois motores do voo 751 da Scandinavia Airlines System falharam. A aeronave agora se tornou um planador sem potência, perdendo altitude rapidamente. Abaixo há uma floresta densa e não existe nenhuma chance de chegar a uma pista de pouso. Na cabine de comando, o comandante Rasmussen segura os controles com firmeza. O tempo está se esgotando para ele. O primeiro oficial, Sedmark, pergunta nervosamente. O primeiro oficial fala: "Devemos abrir o trem de pouso agora, comandante!" O comandante pensa por um momento antes de responder. "Ainda não, espera!" Nuvens cercam a aeronave por todos os lados, e a cada segundo que passa, ela se aproxima do solo. Na cabine, os comissários de bordo estão gritando para que todos assumam a posição de impacto. Mas a pergunta permanece: esse avião vai conseguir aterrissar em segurança na floresta? Ou esse voo vai ser a última viagem de todas as 129 pessoas a bordo? Vamos descobrir toda a verdade por trás dessa história angustiante. É cedo pela manhã no aeroporto de Estocolmo, Arlanda. O céu nublado e ventos gelados varrem a pista de decolagem. É 27 de dezembro de 1991. E a Suécia está passando pelo auge de um inverno rigoroso. Nesse clima congelante, a aeronave MD-81 da Scandinavia Airlines está pronto para partir para Varsóvia, na Polônia. Mas a superfície fria da pista, os tanques de combustível super resfriados da aeronave e o céu nublado estão prestes a se combinar em uma situação que ninguém poderia prever. O comandante Stefan Rasmussen está sentado na cabine de comando. Aos 44 anos de idade, ele é um piloto experiente com mais de 8.000 horas de voo, embora tenha registrado apenas 600 horas na aeronave MD-81. Ao seu lado está o primeiro oficial, Ulf Sedmark, que é relativamente novo. Ele tem apenas 76 horas de experiência no MD-81. Nesse momento, Sedmark está verificando seus instrumentos, enquanto Rasmussen está lendo calmamente a lista de verificação. Fora da cabine de comando, a equipe de solo está ocupada com um processo de descongelamento. Para remover o gelo das asas da fuselagem, eles estão pulverizando uma mistura de água quente e glicol. Após cerca de meia hora, o engenheiro de solo informa ao comandante que as asas foram totalmente descongeladas. O comandante Rasmussen pede para verificar novamente e o engenheiro garante que está tudo bem. No entanto, eles não estão cientes de um fenômeno que ocorre em um local chamado Canto Frio, próximo aos tanques de combustível dentro da asa. Nesse local, o combustível super resfriado provoca a formação de uma camada fina e transparente de gelo. Essa camada de gelo é tão fina que é invisível para a equipe de solo e logo vai se tornar o maior problema para o voo 751. Enquanto isso, todos os 123 passageiros embarcaram no avião, e o primeiro oficial, Sedmark, está lendo a lista de verificação da decolagem. Depois de receber autorização da torre de controle, a aeronave se move para se alinhar com a pista 08. Os motores ganham vida, e o comandante Rasmussen ajusta o acelerador para a potência de decolagem. Os motores estão em potência máxima e a aeronave MD-81 percorre a pista em alta velocidade. Em segundos, ela atinge a velocidade de decolagem e o comandante recua gradualmente o manche. O nariz se levanta e a aeronave decola suavemente para o céu. O comandante e o primeiro oficial estão monitorando a altitude e a velocidade. Mas, de repente, uma forte vibração é sentida na cabine do piloto.
O que está acontecendo é que, à medida que as asas suportam o peso da aeronave, elas se dobram ligeiramente para cima. Essa curvatura faz com que o gelo transparente que se formou nas asas se desprenda e seja sugado em direção aos motores. O primeiro oficial Sedmark tenta se concentrar nos instrumentos, mas a vibração é tão intensa que fica difícil ler as telas. Um zumbido fraco é ouvido na cabine de comando. O comandante Rasmussen fala: "Você ouviu isso?" Sedmark acena com a cabeça e responde: "Sim, mas tudo parece estar bem por enquanto." Mas essa sensação de estar tudo bem é um perigoso mal-entendido. Partículas de gelo que se desprenderam das asas atingiram as pás do motor. Esse impacto entortou as pás do ventilador do motor, interrompendo o fluxo de ar. O avião atingiu uma altitude de quase 2.000 pés e continua subindo. O comandante Rasmussen e o primeiro oficial Sedmark ainda estão se monitorando os instrumentos quando, de repente, ocorre uma forte explosão e a aeronave treme violentamente. Na cabine, os passageiros se olham com medo, agarrados em seus assentos. O comandante Rasmussen, chocado, fala: "O que foi isso?" Sedmark, observando os níveis de vibração nos instrumentos, responde: "Sobrecarga do motor. O motor direito está perdendo e recuperando potência várias vezes." Uma sobrecarga no motor é uma situação perigosa. Isso significa que o fluxo de ar do motor foi interrompido e que as paradas do compressor estão impedindo que ele produza propulsão. Toda vez que há perda de propulsão, uma forte sacudida é sentida pelo avião todo. O primeiro oficial tenta ativar o piloto automático para estabilizar a aeronave, mas o piloto automático não funciona, forçando-os a controlar o avião manualmente. Enquanto isso, o sistema de aceleração automática da aeronave ativa o recurso ATR, Restauração Automática de Propulsão. O ATR tenta automaticamente aumentar o acelerador para equilibrar o impulso. No entanto, isso cria um problema maior, pois aumentar a propulsão durante uma sobrecarga pode ser extremamente perigoso para o motor. Surpreendentemente, o comandante Rasmussen e Sedmark não tem conhecimento do ATR. A SAS Airlines não havia fornecido nenhum treinamento sobre esse sistema a seus pilotos. Rasmussen reduz manualmente o acelerador, mas o ATR se sobrepõe e aumenta novamente. Os pilotos estão perplexos, incapazes de entender por que as vibrações não param. Enquanto eles ainda estão percebendo isso, ocorre uma forte explosão, desta vez no motor esquerdo, que também começa a entrar em sobrecarga. Os pilotos não conseguem acreditar que os dois motores possam falhar simultaneamente. O comandante Rasmussen tenta puxar para trás as alavancas do acelerador, mas as vibrações são tão intensas que fica quase impossível controlar os instrumentos. De repente, os dois motores perdem toda a potência. O silêncio toma conta da cabine de comando, quebrando apenas pelo som dos alarmes de advertência. Sua altitude é de 3.300 pés e está diminuindo rapidamente a cada segundo que passa. Os passageiros na cabine também perceberam que algo está muito errado. Do lado de fora das janelas da cabine, tudo o que se vê são nuvens. Enquanto isso, as telas principais foram desligadas devido às vibrações intensas e à perda de energia. Os pilotos agora dependem apenas dos instrumentos de reserva, como pequenos medidores que mostram a altitude e a velocidade. A aeronave agora está completamente sem energia, e os pilotos têm apenas 2 minutos para agir. Se os motores não forem reiniciados, o avião vai se chocar contra o solo em apenas 2 minutos. De repente, o comandante grita: "Reinicie os motores!" O primeiro oficial tenta reiniciar imediatamente o motor direito. A chave de ignição está ajustada para o modo contínuo, mas o motor não responde. O dano é tão grave que é impossível dar partida de novo. Então o comandante diz: "Tente o motor esquerdo, mas mantenha o extintor de incêndio pronto." No entanto, ao tentar reiniciar o motor esquerdo, ele se incendeia. Uma chama brilhante é visível na cabine de comando e o primeiro oficial rapidamente ativa um extintor de incêndio. Vendo isso, o comandante decide abandonar os motores e se concentrar apenas em planar o avião. Ele ativa imediatamente a APU,
unidade de energia auxiliar, para restaurar a energia elétrica. Embora os visores principais ainda não estejam funcionando, os instrumentos de reserva estão funcionando. O avião continuou uma descida constante entre as nuvens e sua altitude caiu para menos de 2.000 pés. O comandante olha para a pequena janela da cabine de comando, mas tudo o que consegue ver são nuvens densas. Enquanto isso, o primeiro oficial diz: "Precisamos encontrar um lugar para aterrissar imediatamente." Mas voar em meio às nuvens densas torna isso incrivelmente difícil. A vida de 129 pessoas agora depende das decisões do comandante e do primeiro oficial, e cada segundo que passa, o tempo está se esgotando. O comandante inclina suavemente o avião para a esquerda com o objetivo de descer abaixo das nuvens. Quando o avião emerge nas nuvens, um pequeno campo aberto é visto, mas está cercado por uma floresta densa. O comandante fala: "Estou vendo um campo aberto à frente." Os dois pilotos calculam rapidamente se a aeronave pode planar para alcançá-lo. Direcionando o avião para a clareira, o comandante instrui os passageiros e a tripulação da cabine: "Preparar para o pouso de emergência! Assumir posição de impacto!" O primeiro oficial aciona os flaps e os slats para dar mais sustentação à aeronave. No entanto, o arrasto adicional reduz a distância do planeio, complicando a aproximação da clareira. O comandante monitora continuamente os instrumentos, tentando garantir que o avião chegue ao campo. A decisão de abrir o trem de pouso se torna crítica. O primeiro oficial pergunta: "Devo baixar o trem de pouso?" O comandante decide aguardar o momento certo para fazer a manobra. O comandante responde: "Espere, precisamos passar pelas árvores primeiro." O avião está voando logo sobre as árvores, e sua altitude está diminuindo rapidamente. O avião está agora muito próximo do campo e sua altitude caiu para menos de 500 pés. Tanto o comandante quanto o primeiro oficial estão totalmente concentrados na cabine de comando. Quando o avião passa sobre as árvores, o comandante dá uma última olhada nos instrumentos e diz: "Abaixe o trem de pouso agora!" O primeiro oficial aciona imediatamente o trem de pouso. Quando o avião se aproxima do campo, a tripulação da cabine grita bem alto: "Preparar para impacto!" Os passageiros se abaixam em seus assentos. Por um momento, o avião inteiro fica em silêncio. E então, no momento seguinte, uma forte batida sacode o avião. O avião atinge o campo, raspando nas árvores. Após o impacto com o solo, a asa direita se rompe e a fuselagem se divide em 3 partes. O avião desliza pelo campo gelado por 100 metros, mas finalmente para. Na cabine de comando, o comandante e o primeiro oficial estão em estado de choque, enquanto gritos e pânico enchem a cabine. Mas, milagrosamente, apesar do terrível acidente, nenhum dos 129 passageiros e membros da tripulação perdeu a vida. Embora o avião tenha se despedaçado e algumas pessoas tenham se ferido, todos estão vivos. Logo após o acidente, o Conselho de Investigação de Acidentes da Suécia iniciou uma investigação sobre o incidente. É importante entender o que deu errado e fez com que o voo 751 da Scandinavia Airlines quase se tornasse um desastre. A investigação revelou que um gelo transparente havia se acumulado nas asas da aeronave. Esse gelo passou despercebido durante o processo de degelo da equipe de solo, especialmente nos cantos frios, onde as superfícies metálicas ficaram extremamente frias devido ao combustível superresfriado. O gelo se soltou das asas durante a decolagem e entrou nos motores, danificando gravemente os 2 compressores do motor. A equipe de investigação também encontrou falhas significativas nos protocolos de treinamento da SAS. Os pilotos não haviam recebido treinamento adequado sobre como lidar com sobrecargas nos motores. Não havia exercícios de memória padronizadas para lidar com situações como paradas de compressor e sobrecargas no programa de treinamento da SAS. A descoberta mais chocante foi o sistema TR. Os pilotos não tinham conhecimento desse sistema, e ele contribuiu para causar mais danos ao motor. Se os pilotos soubessem como desativar o ATR, os motores poderiam ter sido salvos.
O voo 751 serve como um lembrete de que nenhum erro na aviação é pequeno. Esse não foi apenas um evento, mas uma lição de que a segurança nunca deve ser comprometida. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar conosco até o fim.